Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula da disciplina mais bacana que existe, que é História. História é muito legal, porque se não fosse a história, a gente não saberia contar a respeito da nossa civilização, da nossa cultura, conhecer outras, se interessar por outras, né? Então, gente, vamos estudar história. História não é decorar data, não é evento histórico, apenas isso não, viu? A história ela também é feita no dia a dia e ela é feita pelas pessoas, não apenas por grandes eventos, ok? Então, estudantes da educação de jovens e adultos da primeira fase, meu nome é Yolanda, esse é meu sinal, junto aqui com Brielle, que deixa nossas aulas acessíveis para todos os nossos estudantes, ouvintes ou não ouvintes. Nós vamos trazer esse tema, Temos uma História, justamente por conta desse mês, que é o mês da consciência negra aqui no Brasil, a gente vai debater a respeito desses temas, né? Porque a gente tem uma história, porque nós temos uma história e muitas vezes não sabemos dela, não nos apropriamos dessa história, a gente não pesquisa melhor a respeito dela. Vamos juntas e juntas? Bom, começamos a nossa aula com essa educadora, Macota Valdina, que muito batalhou ao longo de toda a sua vida a respeito de falar do racismo que há nas instituições e poder falar claramente a respeito desse racismo e superar esse racismo. Uma frase bem famosa dela foi essa: eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Vejam a diferença, minha gente, vamos parar para olhar. Porque muito foi ensinado para a gente, eu aprendi na escola, nos livros didáticos que tinham na época em que eu estudei, há mais de 30 anos atrás, quando eu era criança, que só se falava das pessoas negras de uma forma muito pejorativa, como os coitadinhos e que eram escravos e que sofreram. E nunca me falaram, nunca me contaram das diversas formas de resistência que o povo negro, o povo preto, teve e tem, tá? Então, o Brasil é um país que teve imensos quilombos, de norte a sul do país, que teve muitas e muitas pessoas que a própria pessoa negra batalhava, trabalhava por fora para poder comprar sua carta de alforria. E nada disso me foi ensinado na escola. E justamente porque não foi me ensinado, talvez não tenha sido a vocês há tempos atrás, agora não, porque agora vocês estão aí, ó, sabido, ligado. Os professores e professoras aqui da rede, a gente tem, da rede municipal do Recife, a gente tem essa postura combativa e de pesquisa, né? E aí divide também com vocês isso, de que as pessoas negras, elas não eram escravas, elas foram escravizadas. Isso é bem diferente, viu? Diante disso, diante de uma luta popular, luta de ativistas, luta de décadas, foi-se criada essa lei, a Lei 10.639, no ano de 2003, tá certo? Essa lei, ela fala da importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Porque, como já acabei de dizer a vocês, colocavam as pessoas negras, as pessoas indígenas, só como algo menor. Inclusive, dos indígenas nem se falava, tá? Só se citava os indígenas no chamado Dia do Índio, o que é um absurdo, porque o Brasil todo ele é terra indígena. De norte ao sul do país tem etnias indígenas e tinham muito mais antes de serem massacradas pelos europeus, ok? Bom, tá aí esse mapa que representa o continente africano. É bem importante a gente começar a pensar no continente africano como um todo, que às vezes se coloca a África como uma coisa só, né? Mas podem ver aí na imagem, cada cor dessa representa um país, gente. A África tem mais de 50 países. Então, falar dessas nossas raízes é falar da diferença de olhares para como a história é recontada. Então, como eu já trouxe o exemplo, eu sou uma pessoa mais ou menos jovem e mesmo assim eu aprendi a história da África muito por cima e de forma pejorativa. Como se as pessoas negras e pretas fossem coitadinhas, como se os indígenas tivessem aceitado ser escravizados ou fugiram para o país, para as florestas do país, porque não queriam trabalhar. Nada disso é verdade, viu, gente? Atenção, é muito importante se informar do que é verdade. Tem um monte de informações, mas baseada em mentira, em fofoca, em fake news, ó, atenção, não cabe mais. Bora lá. Então, tá aí essas duas imagens, né, diferentes, de
crianças indígenas de uma senhora negra, para lembrar vocês que todos os lugares nos pertencem às políticas afirmativas. Quando se fala de políticas afirmativas, muitas vezes as pessoas já pensam na política de cotas. Ela é um ponto das políticas afirmativas, tem muitos e muitos outros, tá, pessoal? Então, falar a respeito de uma política importante como a política de cotas é dizer, por exemplo, que o Brasil tem essa dívida histórica, sim, com o povo negro e com o povo indígena, tá? Do povo indígena, que foi expulso, que foi assassinado da sua terra, e do povo negro, que foi sequestrado do seu país e trazido para cá em condições desumanas para trabalhar até o fim da sua vida. Então, há sim uma dívida histórica, certo? O Brasil foi o país que mais escravizou negros no mundo e foi o país na América onde essa escravidão durou mais tempo. Não à toa, até hoje, a gente vive muitas situações ainda de racismo, porque foram, pessoal, quase 400 anos de escravidão. Isso é muita, muita coisa, tá? Mas estamos aqui para debater, denunciar e mudar isso. Então, na nossa próxima aula, vamos continuar falando do tema. Nós temos esse mês de novembro como esse mês da consciência negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares. A gente vai trazer ele mais na próxima aula. Mas hoje eu deixo para vocês essa imagem dessa guerreira, Dandara dos Palmares, uma mulher muito importante. Vocês sabem quem ela foi? Pois é. Deixo para vocês então essa sugestão de atividade. A pesquisar a respeito do Dia da Consciência Negra. Porque esse dia foi escolhido para isso. Qual é o debate que se quer trazer para esse dia? A gente vai pensar apenas em um dia? Ou vai pensar como práticas da nossa vida ter essa luta contra o racismo? Tá bom? Beijo, gente. Continuem se cuidando.